Eles me chamavam de João Congo. Me roubaram a terra, a família, a liberdade. Mas nunca me roubaram a força, nem a dignidade. O capitão do mato achou que podia quebrar meu espírito com seu chicote e sua maldade. Ele estava errado. Naquela tarde, os dentes dele pagaram o preço da insolência, e o eco da minha cabeçada foi o grito de Angola que ele jamais esqueceria. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. O grito de qualquer lugar da África nunca morre no peito de quem foi arrancado à força de sua terra. Ele se esconde, se cala, mas nunca, jamais, se apaga. João Congo sabia disso. Havia chegado ao Vale do Paraíba, em uma fazenda de café nos arredores de Bananal, São Paulo, em um dia nublado de agosto de 1868, quando tinha apenas 24 anos. Não era mais um garoto. Trazia na pele as cicatrizes de uma travessia desumana, mas no olhar, a memória viva de um homem livre, um guerreiro, alguém que conhecia o valor da força e da astúcia em sua terra natal, no Reino do Congo. Aqui, sua força era explorada. Cada músculo, cada fibra, dedicada a rasgar a terra e colher o grão que enriquecia um homem branco. Mas, mesmo sob o sol inclemente, sob o olhar vigilante e cruel dos feitores, João mantinha sua dignidade, uma chama que ele observava com o canto dos olhos, acesa nos demais. Seus olhos, fundos e escuros, eram um espelho da fúria contida, uma barragem prestes a romper. Ele não buscava brigas, não provocava, mas também não se curvava. Era essa postura silenciosa, essa dignidade inabalável, que irritava profundamente Coruja, o capitão do mato da fazenda Água Doce. Coruja era um homem mesquinho, com um sorriso de dentes podres e um chicote que parecia seu braço estendido. Ele via a quietude de João como um desafio pessoal, uma afronta à sua autoridade. João Congo se tornara seu alvo favorito, a personificação da teimosia que Coruja jurava quebrar. Na fria manhã de 15 de novembro de 1872, uma terça-feira úmida e cinzenta, a fazenda acordou sob um clima pesado. 3 escravizados, desesperados, haviam tentado a fuga na noite anterior. Foram recapturados. E Coruja, o capitão do mato, estava em êxtase com sua crueldade. Era o seu palco. Perto das 10 horas da manhã, sob um sol que tentava furar as nuvens, ele arrastou os 3 de volta e impôs um castigo exemplar na frente de todos. Os golpes do chicote rasgavam a carne e os gritos de dor ecoavam pelas senzalas. Mas não era o bastante. Coruja ainda procurava algo mais para satisfazer sua sede de maldade. Seu olhar varreu a multidão de escravizados, parando em Mãe Dete, uma mulher velha, talvez com mais de 60 anos, com o corpo curvado pelo tempo e pelo trabalho, mas com olhos que irradiavam sabedoria. Era a curandeira da senzala, a quem João respeitava como se fosse sua própria avó. Ela cuidava dos doentes, dos feridos, dos corações partidos, usando as ervas que a natureza oferecia. Era um pilar de esperança, e Coruja a odiava por isso. "Mãe Dete, venha cá, velha bruxa!" Coruja gritou, sua voz arranhando o ar. "Acho que esses fujões precisavam de um chá de coragem, não é? Venha provar do meu chá." Ele a arrastou pelo braço, jogando-a no chão de terra batida. A velha mulher gemeu, seu corpo frágil tremendo. Sem aviso, o chicote de Coruja desceu. 1, 2, 3 vezes, rasgando o tecido fino do vestido de Mãe Dete, abrindo feridas em sua pele já enrugada. Os gritos da velha mulher eram um som cortante, que perfurou João Congo como um punhal. Um tremor percorreu o corpo de João. Seus olhos, antes calmos, agora ardiam em brasa. Mãe Dete era sagrada. Aquilo era um ultraje que ele não podia suportar. Ele deu um passo à frente, sua voz rouca,
quase um sussurro que se fez ouvir na tensão do momento. Pare, por favor. Coruja parou, virando-se para João com um sorriso sádico. Ora, ora, o Congo quer dar uma de herói? Acha que é homem para me desafiar? Ele se aproximou de João, o chicote balançando ameaçadoramente. A multidão, antes paralisada, agora prendia a respiração. Era o desafio final à dignidade de João. Coruja cuspiu no rosto de João, um ato de humilhação extrema, e depois encostou a ponta do chicote em seu queixo. Vou quebrar seu espírito, seu negro insolente. Vou fazer você rastejar como um cachorro. João sentiu o cuspe escorrendo pela sua pele. A bile subiu à sua garganta. Um gosto amargo de vergonha e raiva. Mas a dor que o paralisava não era só a sua. Era a dor de Mãe Dete, gemendo no chão. A dor de seu povo, olhando com impotência. Naquele instante, algo se rompeu em João. Algo frio e duro tomou o lugar da sua paciência. Ele não seria mais uma vítima. Não mais. Naquele dia, 15 de novembro de 1872, ele jurou, sem emitir um som, que o capitão do mato pagaria por cada gota de sangue de Mãe Dete, por cada lágrima dela, e que o instrumento dessa vingança seria a força bruta, ancestral, de sua própria cabeça. A fazenda Água Doce, nas vastas terras do Vale do Paraíba, era um paraíso verdejante para os olhos do Senhor, mas um inferno em vida para aqueles que a lavravam. De manhã cedo, antes mesmo do sol apontar no horizonte, em uma quinta-feira fria de 16 de novembro de 1872, o silvo agudo do apito do feitor cortava o silêncio da senzala. Era a hora de levantar. A escuridão ainda cobria o chão, mas os corpos já se moviam, arrastando-se para mais um dia de labuta. Os barracões, apertados e cheios de gente, exalavam um cheiro de suor, fumaça e desespero contido. A vida era uma rotina implacável. De sol a sol, os escravizados trabalhavam nas plantações de café, suas mãos calejadas, colhendo os grãos que se tornariam a fortuna de seus algozes. O corpo curvado sob o peso do cesto. A pele queimada pelo sol impiedoso de São Paulo. A sede constante. A fome que nunca abandonava, mesmo após a parca refeição de angu e farinha. Não havia descanso. Não havia alívio. A cada amanhecer, a promessa de dor e exaustão era renovada. Os feitores, capatazes brancos ou mulatos, eram a mão visível da crueldade. Com o chicote em punho e o ódio nos olhos, eles garantiam que nenhum braço parasse, que nenhuma voz se levantasse. Seus nomes eram sussurrados com temor. Zé Grande, Pata Choca e, o pior de todos, Coruja. Cada um deles tinha sua própria maneira de infligir sofrimento, de quebrar a vontade, de arrancar a esperança. Eram mestres na arte da tortura, física e psicológica. João Congo, com seus 28 anos, era um gigante entre eles. Sua estatura imponente e seus músculos definidos eram um testemunho da força que o acompanhava desde Angola. Mas na fazenda, essa força era apenas uma ferramenta para o trabalho pesado. Ele carregava sacas de café que outros não podiam. Abria clareiras na mata densa com um machado que parecia leve em suas mãos. Sua resistência física era lendária, mas isso só o condenava a mais trabalho, a mais exploração. No entanto, João não era apenas um corpo. Ele era um homem com uma mente aguçada, um observador silencioso. Seus olhos, que Coruja via como desafiadores, registravam cada chicotada, cada gemido, cada olhar de desespero. Ele via as mães chorando por seus filhos vendidos, os homens que perdiam a esperança, os que se arriscavam na fuga e voltavam marcados. Via a humanidade sendo esmagada, dia após dia, e em seu peito a fúria fermentava, silenciosa, profunda. Em sua terra, ele havia aprendido a lutar, não apenas com a força bruta, mas com a astúcia, com a inteligência do corpo. Havia técnicas de combate que os guerreiros do Reino do Congo dominavam, golpes curtos, contundentes, que usavam o peso do corpo e a velocidade para derrubar um oponente. Essa memória, essa habilidade,
estava latente em João, adormecida, mas não morta. Ele aguardava, como um tesouro secreto em meio à miséria. Sua dignidade era uma barreira intransponível. Não importava o quanto tentassem quebrá-lo. João se recusava a rastejar. A postura ereta, o olhar fixo, a recusa em se curvar completamente, tudo isso era um grito silencioso de resistência. E essa resistência, sutil mas poderosa, era o que mais irritava Coruja. Coruja via em João um espelho do que ele mais temia, um espírito indomável. Para ele, João não era apenas um escravo, era um símbolo de insubordinação que precisava ser esmagado. O capitão do mato tinha um prazer perverso em humilhar os mais fortes, em quebrar aqueles que mostravam alguma faísca de coragem. Seu chicote, feito de couro trançado com ponta de metal, não era apenas uma ferramenta de trabalho, era uma extensão de sua crueldade. Ele o usava para marcar os corpos, para arrancar gritos, para impor sua vontade doentia. Ele tinha um ritual. Antes de cada chicotada mais severa, Coruja lambia os beiços, seus olhos miúdos brilhando com uma satisfação doentia. Era um predador, e os escravizados, suas presas. Ele tinha um arsenal de torturas: o tronco, o açoite, os banhos gelados na madrugada, a privação de comida e sempre, sempre, a ameaça constante de separar famílias, de vender filhos, de arrancar o último vestígio de humanidade. A cada pôr do sol, quando os corpos cansados retornavam à senzala, João observava Mãe Dete. Ela, com seus cabelos brancos e seu andar arrastado, era um farol de calor e sabedoria. Ela remendava as roupas, ouvia as queixas, preparava chás para as febres, para as dores. Era a avó de todos, a memória viva de uma cultura que se recusava a morrer. Seu carinho, sua paciência, eram o antídoto para a amargura da vida na fazenda. João a via como um elo com sua própria ancestralidade, um pedaço de sua terra natal ali, no meio do cativeiro. Ele não tinha família ali, mas encontrava em Mãe Dete e nos outros escravizados uma comunidade. Ele os protegia. E vê-la, naquele dia 15 de novembro, uma terça-feira, caída, ferida, humilhada pelo chicote de Coruja, foi a última gota. Não era apenas a dor dela que João sentia, mas a dor de todos os seus antepassados, a dor de um continente roubado, de um povo subjugado, a humilhação que Coruja lhe impôs. O cuspe em seu rosto não foi apenas uma afronta pessoal, foi um ataque à dignidade de todo um povo. E naquele instante, a fúria contida de João Congo, que havia sido adormecida pela opressão, despertou. Ela estava pronta para quebrar. João Congo segurou Mãe Dete em seus braços, o cheiro de sangue e terra na pele enrugada dela. O corpo da velha tremia, os soluços cortando o ar, mas eram os olhos dela, cheios de uma dor antiga, que queimavam a alma de João. O cuspe de Coruja ainda escorria em seu rosto, a ameaça de quebrar seu espírito ecoando em seus ouvidos. Mas, naquele instante, algo muito mais profundo que a raiva tomou conta dele. Foi uma quietude fria, uma certeza gélida. Ele olhou por cima do ombro de Mãe Dete. Coruja estava de pé, a poucos metros, os dentes podres à mostra em um sorriso de escárnio, o chicote ainda na mão, como um predador satisfeito. O sol do meio-dia, em uma terça-feira, 15 de novembro de 1872, parecia realçar o brilho cruel nos olhos do capitão do mato. Para Coruja, João era apenas mais um corpo a ser domado. Ele estava errado. Naquele momento, enquanto a comunidade observava em silêncio abafado, João sentiu o peso de seus ancestrais. Lembrou-se dos contos de seu avô, dos guerreiros do Congo que não se curvavam, que usavam seus corpos como escudos e suas cabeças como arietes. A humilhação de Mãe Dete, a sua própria, não era apenas um ato de crueldade, era um ataque à memória de seu povo, à própria ideia de humanidade que lhe restava. João apertou Mãe Dete gentilmente, ajudando-a a se sentar. Seus olhos encontraram os dela. Ela não disse nada, mas o olhar da velha mulher, que antes trazia dor,
Agora havia algo novo, perigoso, nos olhos do rapaz. Uma chama que Coruja jamais conseguiria apagar. O que Coruja via como insolência, Mãe Dete via como a promessa de um acerto de contas. Naquela noite, depois de mais um dia exaustivo no campo, quando o lusco-fusco de 15 de novembro dava lugar à escuridão total, João se sentou no canto da senzala. A maioria já dormia um sono pesado e interrompido. Mãe Dete estava em seu leito, gemendo baixo de dor. Ele pegou um pedaço de carvão e um pedaço de madeira. Com as mãos firmes, começou a riscar. Não eram desenhos, eram movimentos, esboços de um corpo em combate, de uma cabeça em movimento. Um jovem escravizado, chamado Bira, com apenas 16 anos, que idolatrava João por sua força e sua postura, se aproximou em silêncio. Ele se sentou ao lado de João, observando os rabiscos. Dor na Mãe Dete. Dor em todos nós, João, sussurrou Bira, sua voz embargada. João ergueu os olhos, não disse uma palavra. Apenas olhou para Bira, e o jovem entendeu. Não havia necessidade de palavras. O silêncio de João era um juramento. Um juramento de que a dignidade deles seria restaurada, que a dor seria vingada. Bira, com um olhar que misturava medo e admiração, respondeu com um aceno quase imperceptível. Ele sabia o que João não precisava dizer. Aquele ato de Coruja havia sido a gota d'água. E João, o gigante silencioso, tinha se transformado. Não era mais apenas um escravizado sofrendo. Ele era um vingador. A partir daquele momento, João não era o mesmo. Ele continuava a trabalhar, a carregar, a suportar o sol. Mas havia uma nova intenção em seus movimentos. Uma observação mais aguçada. Ele estudava Coruja, os hábitos do capitão do mato, a forma como ele andava, como bebia demais, como seu temperamento explosivo o tornava previsível. João não buscava cúmplices para o seu ato. Ele não precisava. A sua força era a sua arma, e a sua mente, o seu plano. Seu plano não era de conspiração, mas de prontidão. Ele se preparava mentalmente, revivendo as memórias de sua terra, as lições de luta. Imaginava o momento, a explosão de movimento, a força de seu crânio. Ele sabia que o ataque não seria uma fuga ou uma rebelião em massa. Seria um ato pessoal de justiça, um golpe único e brutal, a resposta de Angola à crueldade do opressor. A certeza crescia nele, a cada dia. O capitão do mato pagaria, e os dentes dele seriam a prova. O plano de João Congo não era como os de outros escravizados, que, na desesperada tentativa de liberdade, planejavam fugas complexas ou rebeliões armadas. Não. O plano de João era diferente. Era um plano de uma simplicidade brutal. Uma estratégia moldada pela sua própria força e pela certeza inabalável de que a justiça, para ele, não viria da lei dos homens brancos, mas de suas próprias mãos, ou melhor, de sua própria cabeça. Naquela mesma terça-feira, 15 de novembro de 1872, após a humilhação de Mãe Dete e o cuspe em seu rosto, enquanto o sol descia avermelhado sobre as colinas do Vale do Paraíba, a mente de João trabalhou. Ele sabia que Coruja, o capitão do mato, era um homem de hábitos. Um homem que se sentia invencível quando embriagado, quando a cachaça lhe dava uma falsa coragem e tornava seu chicote ainda mais solto. João começou a observar Coruja com uma intensidade silenciosa, quase imperceptível. Ele não compartilhava seu plano com ninguém. Não havia juramentos secretos ou reuniões clandestinas. A decisão era sua, e somente sua. A cada dia que passava, desde a manhã de 16 de novembro, uma quarta-feira de sol forte, até a semana seguinte, João se tornava uma sombra vigilante. Quando Coruja se embriagava na casa grande, o que acontecia com frequência nas noites de sábado e domingo, ele voltava para a senzala com ares de rei. Sua voz ficava mais alta, seus xingamentos mais agressivos e o chicote mais ativo. João notou que, nesses momentos, Coruja perdia a noção da distância, da prudência. Seu corpo, antes ágil em sua maldade, ficava mais lento, mais previsível. A fúria descontrolada substituía qualquer traço de astúcia.
João começou a visualizar o momento. Em sua mente, ele se via como os guerreiros do Congo, treinados para usar cada parte do corpo como uma arma. A cabeça, com o crânio espesso e forte, era uma ferramenta devastadora. Ele se lembrava dos ensinamentos de seu avô, que falava da cabeça de pedra, a arma final para derrubar o inimigo mais arrogante. Não era um golpe de fúria cega, mas um golpe de precisão, de impacto máximo, mirando nos pontos mais vulneráveis do rosto: a boca, o nariz, os dentes. Ele praticava em segredo, nas raras horas de folga, quando os outros escravizados descansavam ou tentavam dormir. João ia para um pequeno recanto atrás de um dos barracões, um lugar escuro e escondido. Ali, na noite de 17 de novembro, uma quinta-feira sem lua, ele treinava, não com golpes no ar, mas com a mente. Ele se concentrava em cada movimento, na explosão de força que viria do abdômen, passando pelo tronco, impulsionando a cabeça para a frente. O alvo seria o rosto, a boca escancarada que proferia tantas ofensas. Ele sabia que precisaria de uma abertura. Coruja não era um covarde no sentido de fugir, mas sempre buscava a vantagem do chicote e da superioridade numérica. João precisava que Coruja se expusesse, que sua arrogância o cegasse. A oportunidade viria quando o capitão do mato estivesse concentrado em infligir dor a outro. Naquele instante de distração, João atacaria. Seria um único movimento, rápido, devastador. A cada dia, a convicção de João se fortalecia. Ele não falava sobre isso, mas os outros sentiam a mudança em seu porte. Bira, o jovem que o idolatrava, percebeu a aura sombria, a tensão contida. Em uma noite de sábado, 19 de novembro, quando Coruja voltou da casa grande, já cambaleante, xingando e ameaçando, João o observou do canto da senzala, seus olhos fixos. Coruja tentou agarrar um dos homens mais velhos, mas cambaleou. João notou a fragilidade da sua postura quando estava desequilibrado, a forma como o pescoço ficava exposto. Não seria um confronto igual. Não haveria duelo de armas. Seria um ataque de emboscada, a resposta de uma dignidade roubada contra a crueldade impune. A arma era sua própria anatomia, moldada pelo trabalho, endurecida pela vida. Ele confiaria em sua pele grossa para suportar o primeiro golpe do chicote, se fosse preciso. Confiava na força ancestral que fluía em suas veias. O plano de João não era sobre fuga, nem sobre morte em massa. Era sobre vingança. Uma vingança pessoal, direta, que serviria como um grito para todos os que sofriam. Ele não queria apenas derrubar Coruja. Ele queria desfigurá-lo, quebrar o símbolo de sua autoridade e sua arrogância, quebrar a boca que proferia as humilhações, os dentes que sorriam com escárnio. A data não estava marcada no calendário de um senhor de engenho. A data era marcada no coração de João Congo. Seria o dia em que Coruja cruzaria a linha, mais uma vez, com a arrogância de quem se sente intocável. E quando esse dia chegasse, João estaria pronto. A espera, para ele, era parte do plano. A paciência do caçador, que observa sua presa antes do bote final. Ele sabia que o momento viria. E quando viesse, seria rápido, decisivo, um eco de Angola no coração do Brasil escravista. As semanas que se seguiram à humilhação de Mãe Dete e de João foram um purgatório silencioso na fazenda Água Doce. O ar nas senzalas parecia mais denso, carregado de uma tensão que todos sentiam, mas ninguém ousava nomear. Desde aquela terça-feira, 15 de novembro de 1872, uma sombra invisível pairava sobre os escravizados. João Congo, agora, era um homem diferente. Ele continuava a cumprir suas tarefas, seus braços poderosos carregando sacas de café, seus ombros abrindo caminho na mata. Mas seus movimentos tinham uma nova precisão. Seus olhos, antes apenas observadores, tornaram-se sentinelas. Ele não buscava Coruja, mas sabia exatamente onde o capitão do mato estava a cada momento do dia. Na quarta-feira, 16 de novembro, logo após o amanhecer, João voltou ao campo. Sentiu o peso do machado em suas mãos.
a familiaridade da lâmina. Em vez de apenas cortar, ele sentia o impacto, a ressonância. A cada golpe, ele imaginava o movimento preciso, a força concentrada, como se cada fibra de seu corpo fosse uma mola comprimida. Ele treinava, não com armas, mas com a própria vida, usando o trabalho para forjar seu corpo em uma arma ainda mais potente. Coruja, por outro lado, estava mais arrogante do que nunca. Ele interpretara o silêncio de João como submissão. Na mente distorcida do capitão do mato, ele havia quebrado o insolente Congo. Isso o deixou ainda mais ousado, mais cruel. Na manhã de sábado, 19 de novembro, ele chicoteou um escravizado por derrubar uma saca de café, não apenas batendo, mas rindo enquanto a pele do homem era rasgada. Aprenda, seu moleque! Aqui quem manda sou eu, e quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Não é, Congo? Coruja gritou, buscando o olhar de João, que estava próximo, carregando lenha. João não respondeu, mas o olhar fixo em Coruja, por um segundo, fez o capitão do mato sentir um arrepio. Ele balançou a cabeça, dispensando o sentimento como cansaço. Aquele negro é um cachorro manso agora, pensou Coruja. Bira, o jovem escravizado, notava a mudança em João. Bira evitava Coruja, mas seus olhos sempre buscavam João. Ele via a forma como João observava o capitão do mato, o olhar que não era de medo, mas de uma concentração profunda. Em uma noite de domingo, 20 de novembro, após o jantar escasso, Bira se aproximou de João na senzala. João, você está diferente. Seus olhos... Bira sussurrou, a voz embargada pelo medo e pela curiosidade. João virou a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os de Bira. Havia uma intensidade ali que fez o jovem recuar um passo. João apenas fez um leve movimento com a cabeça, indicando que não falaria. Mas Bira entendeu. João estava esperando. Os dias se transformaram em uma semana. Coruja, sentindo-se mais poderoso, começou a provocar João diretamente com pequenos atos de humilhação. Em uma quinta-feira, 24 de novembro, às 9 da manhã, no campo de café, Coruja ordenou que João limpasse as fezes de seu cavalo com as próprias mãos, na frente de todos. João o fez, sem uma palavra, mas cada movimento era pesado, carregado de uma fúria contida que Coruja, em sua cegueira, não percebeu. Isso, seu cachorro! Mostre quem você é de verdade! Coruja berrava, rindo com os outros feitores. João sentia a indignação queimar. A cada dia, Coruja cavava sua própria sepultura com atos de crueldade. Na mente de João, o momento se aproximava. Ele observava a rotina de bebida de Coruja, percebendo que os domingos eram os dias mais perigosos para o capitão do mato. Era quando o senhor da fazenda e sua família estavam na missa na cidade, e Coruja se empanturrava de cachaça na despensa dos feitores, voltando para a senzala com a língua solta e o chicote pronto para ferir. Na sexta-feira, 2 de dezembro de 1872, o tempo fechou. Nuvens carregadas cobriam o céu do Vale do Paraíba, prometendo chuva. João sentiu a mudança no ar. Não apenas climática, era uma premonição. Coruja, naquela tarde, parecia mais agitado. Havia uma festa na casa grande, o que significava mais bebida para os feitores, mais oportunidades para a crueldade de Coruja desabrochar. João passou o sábado, 3 de dezembro, em silêncio. Cada músculo do seu corpo parecia em alerta. Ele sentia a eletricidade no ar. À noite, a chuva começou a cair pesada, batendo no telhado de palha das senzalas, abafando os sons. Perfeita para mascarar os passos de quem não queria ser notado. Por volta das 23h da noite, Coruja cambaleou para a senzala, a garrafa de cachaça quase vazia na mão, seus olhos injetados e a voz arrastada. Ele tropeçava, xingando em voz alta. Era a oportunidade. João estava ali, no fundo da senzala, sentado, observando. Ele havia passado o dia preparando seu corpo e sua mente para este momento. Sentiu o sangue quente em suas veias, a pulsação forte em suas têmporas. A noite da vingança tinha chegado. Era a noite de 3 de dezembro
de 1872. Um sábado encharcado. A chuva caía com fúria sobre a fazenda Água Doce, transformando o pátio em um lamaçal escuro e os sons da noite em um lamento abafado. Por volta das 23h45, o capitão do Mato Coruja cambaleou pela porta da senzala, a garrafa de cachaça quase vazia, balançando em sua mão. Seus olhos, injetados de sangue e maldade, percorreram os corpos amontoados no chão, procurando um alvo para sua fúria alcoólica. A luz fraca de uma lamparina no centro do barracão tremeluzia, projetando sombras alongadas. A maioria dos escravizados tentava dormir, ou fingia dormir, com medo de atrair a atenção do monstro. João Congo estava sentado em seu canto, os músculos tensos, cada fibra de seu corpo em alerta máximo. Ele sentia a adrenalina pulsando em suas veias, um fogo frio em seu estômago. Este era o momento. Coruja parou no centro da senzala, seus passos desequilibrados na terra batida. Ele lançou um olhar vazio sobre um jovem escravizado chamado Zeca, um garoto de talvez 14 anos, que tremia encolhido em um canto. O garoto havia cometido um erro trivial mais cedo naquele dia, deixado um cesto de café cair. Você, moleque, pensa que pode estragar meu café, é? A voz de Coruja era arrastada e cheia de ódio. Ele ergueu o chicote, a ponta de couro já endurecida por tantas chicotadas. O som do ar sendo cortado era um presságio de dor. Zeca soltou um gemido abafado, os olhos arregalados de pavor. Foi o suficiente. A visão de um chicote prestes a rasgar a pele de uma criança acendeu a faísca final na fúria de João. Em um milésimo de segundo, o silêncio de João Congo explodiu. Ele avançou. Não era um passo, mas uma investida explosiva, um movimento aprendido nas planícies do Congo. Seus olhos negros se fixaram em Coruja. O capitão do mato, pego de surpresa pela velocidade e pelo rugido gutural que saiu do peito de João, girou o chicote. O primeiro golpe rasgou o ar e encontrou as costas de João, bem no ombro esquerdo. A dor foi imediata, um ardor lancinante que abriu a pele, mas João a ignorou. Era um pequeno preço. A adrenalina era um rio caudaloso em suas veias. Antes que Coruja pudesse girar o chicote novamente, antes que pudesse sequer entender o que acontecia, João já estava sobre ele. Com a força de um touro, ele agarrou o braço do capitão do mato, que segurava o chicote. O punho de João era como um grilhão, esmagando os ossos do antebraço de Coruja. O chicote caiu no chão lamacento. Coruja soltou um grito de surpresa, sua embriaguez se esvaindo no choque. Tentou se desvencilhar, mas João era uma muralha de músculos e fúria. E então, o impossível aconteceu. João puxou Coruja para perto, os olhos fixos na boca escarnecedora do capitão do mato. Com um movimento que veio das profundezas de sua alma, ele abaixou a cabeça e impulsionou para a frente. A primeira cabeçada atingiu Coruja com a força de um raio, bem na boca. O som foi nauseabundo. Um estalo seco, seguido por um som úmido de algo se partindo. Coruja soltou um urro de dor e surpresa, sangue jorrando de sua boca. Mas João não parou. A dor em suas costas, o ódio acumulado de anos, a visão de mãe Dete ferida, o pavor de Zeca, tudo se concentrou naqueles segundos. Uma segunda cabeçada, mais forte, mais precisa, direto no nariz, no osso que um dia havia farejado o medo. O estalo foi ainda mais alto, um som que gelou o sangue de quem assistia. O nariz de Coruja se quebrou, e ele caiu de joelhos, o rosto uma máscara de sangue e pavor, seus olhos se arregalando com uma compreensão tardia. O homem que ele pensava ter quebrado estava agora, impiedosamente, quebrando-o. Uma terceira, fulminante, atingiu o queixo de Coruja, balançando sua cabeça para trás com uma força brutal. O corpo do capitão do mato desabou no chão, inerte por um momento, antes de se contorcer em agonia. O rosto de Coruja, antes zombeteiro, estava irreconhecível. A boca era um buraco ensanguentado, os dentes podres que tanto exibira agora espalhados pela terra batida,
misturados à lama e ao sangue. Ele gritava, um som gorgolejante e estrangulado, enquanto tentava inutilmente estancar o fluxo de sangue com as mãos trêmulas. João Congo, de pé sobre o corpo agonizante de Coruja, respirava pesadamente. A camisa rasgada em suas costas revelava a ferida sangrenta do chicote, mas ele não sentia a dor. Seus olhos estavam fixos na expressão de terror puro, no rosto desfigurado do capitão do mato. Não havia mais escárnio, apenas medo. O grito de Angola tinha, finalmente, ecoado. O eco das cabeçadas ainda vibrava no ar pesado da senzala. O grito estrangulado de Coruja se misturava ao som da chuva forte que batia no telhado. O capitão do mato jazia no chão de terra batida, o rosto desfigurado, uma poça escura de sangue se espalhando em volta de sua cabeça. Dentes quebrados, brancos e sujos, estavam espalhados como sementes de um castigo plantado. A cena era brutal, visceral. A lamparina no centro da senzala cintilava, lançando sombras dançantes sobre os rostos dos escravizados, que estavam paralisados, seus olhos fixos em João Congo. O silêncio era tão denso que parecia esmagar os corações. Um silêncio que, paradoxalmente, gritava mais alto que qualquer barulho. Zeca, o jovem que Coruja estava prestes a chicotear, estava encolhido em um canto, tremendo. Seus olhos, antes cheios de pavor, agora carregavam uma mistura de choque e algo mais. Uma admiração assustada. Mãe Dete, de seu leito, tinha os olhos fixos em João. Nenhuma palavra. Apenas um olhar que ia da fúria contida à catarse. O grito silenciado de seu povo, finalmente, havia encontrado sua voz na ação de João. João Congo, com a camisa rasgada e o sangue escorrendo em suas costas, não olhou para mais ninguém. Ele não buscou aprovação, nem reconhecimento, apenas uma satisfação fria, uma justiça selvagem que havia sido servida. Seus olhos, antes fixos no terror de Coruja, agora varreram a senzala, encontrando-os de Bira, o jovem que o idolatrava. O olhar de João não era de vitória, mas de determinação. Uma mensagem silenciosa. A dignidade não seria mais escarnecida. Por volta das 00:10 de domingo, 4 de dezembro de 1872, João se curvou sobre o corpo inerte de Coruja. Com um movimento rápido e deliberado, ele arrancou o chicote das mãos caídas do capitão do mato. O chicote, símbolo de tanto sofrimento, era agora uma ferramenta sem poder. Sem hesitar, João o quebrou em dois, com a força de seus punhos, jogando os pedaços longe na lama, como se fossem apenas galhos secos. Então, João olhou para o corpo de Coruja uma última vez. Não havia ódio em seu olhar agora, apenas a consumação de um ato inevitável. Virou-se para a porta da senzala. A chuva ainda caía torrencialmente lá fora, uma cortina d'água que oferecia tanto escuridão quanto promessa de fuga. Bira, o jovem, levantou-se lentamente, como se estivesse em um transe. João, para onde vai? Ele sussurrou, a voz quase inaudível. João parou na porta, as costas imponentes contra o batente. Ele olhou para Bira e para os outros escravizados que, agora, observavam-no com uma mistura de medo e reverência. Não havia tempo para palavras. Não havia necessidade. Sua ação falara mais alto do que qualquer discurso. Com um último aceno de cabeça para a mãe Dete, que observava com um olhar de aprovação silenciosa, João se lançou na escuridão da noite chuvosa. Ele não foi visto saindo da senzala. A chuva pesada e a lama eram seus cúmplices. Ele conhecia os atalhos pela mata, os caminhos que os feitores usavam para caçar fujões. Mas ele não estava fugindo por medo. Estava se afastando para não ser capturado, para que a semente de sua resistência pudesse germinar em outro lugar. Cerca de 1 hora depois, por volta de 1h15 da madrugada, o silêncio atordoado da senzala foi quebrado por gritos. Outro feitor, Zé Grande, fazendo sua ronda noturna, tropeçou no corpo de Coruja. O horror em sua voz despertou a casa grande. O senhor da fazenda, Coronel Pedro de Almeida, foi arrastado de seu sono por volta das 1h30 da manhã. Ao ver o que restava de Coruja,
Seu rosto ficou vermelho de fúria e choque. Malditos! Quem fez isso? Quem foi? Ninguém respondeu. O medo e o respeito por João Congo eram maiores que o pavor da punição. Ninguém na senzala viu nada. Ninguém sabia de nada. A manhã de domingo, 4 de dezembro, raiou sobre a fazenda com uma atmosfera sombria. O coronel Pedro estava furioso. Os gritos de coruja ainda eram audíveis, mas a desfiguração em seu rosto era um sinal de que a punição não havia sido comum. Uma busca implacável foi organizada. Cães foram soltos. Outros feitores foram enviados para vasculhar cada canto da mata, cada trilha. O coronel ofereceu uma recompensa generosa por qualquer informação que levasse ao agressor. A história se espalhou como fogo, de senzala em senzala, de fazenda em fazenda. O boato se tornou lenda. João Congo. O escravo que quebrou os dentes do capitão do mato. Um nome, um ato, que se tornaram um grito de esperança e revolta para muitos. Mas, para o sistema escravocrata, o ataque à coruja era uma afronta direta, um precedente perigoso. A caçada a João Congo não era apenas para punir um agressor, era para esmagar um símbolo. A história de João Congo não terminou naquela noite chuvosa de 3 de dezembro de 1872, quando ele desapareceu na escuridão da mata do Vale do Paraíba. O som da chuva abafou seus passos, mas jamais silenciou o eco de suas cabeçadas. O que aconteceu na senzala da fazenda Água Doce não foi apenas um incidente isolado, foi um terremoto, um abalo sísmico que rachou a aparente calmaria do sistema escravocrata e que reverberou por todo o recôncavo paulista. Para os fazendeiros e feitores, o ataque à coruja foi um golpe direto na sua soberba. O coronel Pedro de Almeida, senhor da fazenda Água Doce, nunca mais seria o mesmo. O corpo desfigurado de seu capitão do mato, com os dentes espalhados pela terra, era um aviso sanguinário. A notícia se espalhou entre as propriedades vizinhas como um incêndio em palha seca. Outros capitães do mato, que antes se sentiam invulneráveis, começaram a olhar por cima dos ombros. A crueldade gratuita, antes praticada com total impunidade, agora vinha acompanhada de um calafrio na espinha. O medo plantado por João Congo era diferente do medo das fugas comuns. Não era o temor de perder a propriedade, era o pavor de uma retaliação pessoal, íntima, vinda de quem eles consideravam meros instrumentos. A dignidade de um escravizado, que eles juravam ter quebrado, havia se levantado e quebrado a face de um deles. Essa era a verdadeira ameaça. O inimigo não era mais um corpo que fugia, mas um espírito que poderia revidar. Na senzala da fazenda Água Doce, João Congo se tornou uma lenda sussurrada. Mãe Dete, a velha curandeira, que antes chorava em silêncio, agora contava a história com os olhos brilhando. Bira, o jovem que idolatrava João, se tornou um contador das façanhas, passando a lenda adiante. A coragem de João, sua força indomável, a imagem dos dentes de coruja espalhados no chão se tornaram um símbolo de que, mesmo nas correntes mais pesadas, a liberdade interior jamais poderia ser aprisionada. Para os escravizados, a história de João não era apenas sobre vingança, era sobre esperança. Era a prova de que a humanidade, a dignidade roubada, ainda podia reagir, que havia um limite para a crueldade e que, uma hora ou outra, alguém se levantaria. O ato de João, por mais brutal que fosse, foi um sopro de vida em corações oprimidos. Ele mostrou que a força ancestral, a memória de guerreiros, ainda pulsava nas veias de Angola no Brasil. O que se seguiu para João Congo é incerto. Alguns dizem que ele se juntou a um quilombo nas montanhas do Vale do Paraíba, tornando-se um líder respeitado, um guardião das tradições de luta de sua terra. Outros, que ele simplesmente desapareceu, uma sombra na vastidão da floresta, deixando para trás apenas sua lenda. Mas uma coisa é certa: a história de João Congo permaneceu viva, contada de geração em geração, como um farol de resistência em tempos de trevas. Ela nos lembra que a escravidão no Brasil
não foi um período de passividade. Foi um tempo de luta constante, de pequenas e grandes revoltas, de atos de bravura que a história oficial tentou apagar. João Congo é a personificação dessa resistência, a força inquebrantável de um povo que se recusou a ser apenas vítima. A humilhação, a dor, a crueldade que Mãe Dete e tantos outros sofreram culminou em um grito. E esse grito foi a cabeçada de João Congo, uma justiça brutal, nascida de uma opressão ainda mais brutal. Essa história não é para celebrar a violência, mas para honrar a coragem de quem não se calou, de quem, mesmo diante do inominável, encontrou uma forma de reagir, de defender sua dignidade e a de seu povo. Qual a sua opinião sobre o ato de João Congo? Você acredita que a dignidade vale qualquer sacrifício? Deixe a palavra coragem nos comentários, se essa história te tocou. Seu apoio ajuda a resgatar mais heróis esquecidos como João. E não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com amigos e familiares que também precisam conhecer essa parte da nossa história. A história de João Congo é apenas uma das muitas que foram silenciadas pelo tempo e pela opressão. Mas, aqui, no nosso canal, a voz desses heróis esquecidos jamais será calada. Se você foi tocado pela coragem e pela resistência de João, faça parte desta comunidade que valoriza a verdade e a justiça. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, um gesto simples que nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar resgatando essas narrativas poderosas. Comente suas impressões, compartilhe a sua indignação e sua admiração pela força de João Congo. Seu engajamento é o combustível da nossa missão. E o mais importante, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma nova história e venha conosco nessa jornada de redescoberta da verdadeira história do nosso Brasil. Existem centenas de Beneditas, Claras e Joãos esperando para terem suas vozes ouvidas, suas lutas reconhecidas. Assista também aos nossos outros vídeos, onde desvendamos mais mistérios e resgatamos a memória de outros heróis e heroínas da resistência negra no Brasil. Você vai se surpreender com a força e a astúcia de um povo que jamais se rendeu. Clique no próximo vídeo agora e continue a sua imersão nessa parte tão importante e muitas vezes negligenciada da nossa história.